Ora, tem som? Tem som? Ora, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui entre vós, a participar neste Congresso Internacional e vamos dar início aos trabalhos. Cada um dos participantes sabe exatamente o tempo que pode expor, são 15 minutos, 15, 17 minutos no máximo, dos máximos, e eu começava por apresentar a doutora Cristina Maria da Alianora, que é do Brasil, é mestre em Museologia da Universidade do Porto, licenciada em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, trabalha no Museu de Florianópolis, uma linda cidade, e vai-nos falar sobre museus e seus públicos, um estudo dos museus em Florianópolis. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Luiz Newton para estar participando do evento. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os museus e seus públicos, um estudo sobre os museus em Florianópolis. Foi um trabalho que eu desenvolvi em duas instituições de Florianópolis. Atualmente eu estou atuando na implantação do Museu de Florianópolis, agora que vai ser o primeiro museu que vai tratar sobre a história do município como um todo. Vai ser um museu baseado na tecnologia, que é uma proposta público-privada, né, que é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o SESC, que é uma instituição no Brasil, e o SESC então tem a concessão desse espaço por 20 anos, então é lá que eu vou atuar. Atualmente a gente está em fase de implantação, pesquisa de todo o conteúdo para a implantação do museu e construção da proposta expográfica. Mas eu atuei antes, durante alguns anos, junto ao Ecomuseu do Ribeirão da Ilha. Então, a pesquisa que eu vou mostrar sobre os públicos trata de duas instituições específicas, né, que é o Ecomuseu do Ribeirão da Ilha e o Museu Histórico de Santa Catarina. São duas instituições que nascem quase juntas, vamos dizer assim, porque nascem na década de 70, o Ecomuseu em 71 e o Museu Histórico em 78. Eles são museus que estão bem distantes um do outro, né, porque um fica localizado no centro da cidade. Ele tem uma coisinha. Aquele não tem nenhuma coisa. Não, é só para mostrar esses dois. Então, um ele fica localizado no centro e o outro mais ou menos aqui, né, no Ribeirão da Ilha. A distância entre as duas instituições são de cerca de 25 quilômetros. Né? Uma é localizada no centro de Florianópolis, um lugar de grande fluxo, e a outra é localizada, então, num espaço, numa comunidade mais afastada, que a pessoa já tem que se deslocar, principalmente de carro, para chegar até essa instituição. Então, a gente vai ter uma diferença de visitante, de público, bem expressiva entre as duas instituições. Então, o que a gente tem, só um ponto a lembrar, que Florianópolis ele é uma cidade que ela é atraída principalmente, os turistas, pelas belezas naturais e não pelo seu patrimônio histórico. Né? Então, a gente tem essa diferença, que as pessoas não vão para lá para visitar um museu, elas vão para lá para ir nas praias e visitar e também as belezas naturais do município. Né? Então, a gente tem esse entrave e que hoje em dia a gente está tentando mudar um pouco a proposta. Né? Então, o Museu de Florianópolis vem já nessa proposta de trazer um museu mais tecnológico, tentando atrair um novo público. Né? Que isso a gente só vai poder descobrir daqui a um ano, mais ou menos, quando ele estiver em funcionamento. Então, qual a importância de um estudo de visitantes? Os museus foram criados com a função, primeira, né, de exclusiva de colecionismo e também de salvaguardar esses objetos. E só a partir da segunda metade do século XX é que ele passa a ser entendido então, como um lugar de interpretação e que a gente vai estar buscando discutir
as questões atuais e também o nosso passado, né? Então, então isso é muito recente, essa discussão. Então, no início do século XX é que a gente vai ter essa preocupação dos museus em entender quem são esse público, né? Quem é esse público que visita, né? E quem são essas pessoas, avaliar as exposições de fato. E sempre lembrando que se o museu não tiver público, né, ele não está comunicando, ele não está atingindo não está fazendo o seu papel, né, que é o seu papel social de estar divulgando, levando e discutindo temas atuais, ou então do passado, né, ou até mesmo futuro. Então, a pesquisa que eu tentei desenvolver foi para um dos museus, mas foi para entender o que levava essas pessoas a irem até esse museu, né? Então, o museu antes era só pensado mesmo só na exposição dos objetos, sem pensar na comunicação que ele ia ter, né? Como que ele ia comunicar, o que ele queria comunicar. E toda exposição ele é um recorte, né? Um recorte da história, o que o curador ou quem pensou a expografia entendeu para mostrar sobre um pedaço, né? Uma parte da história, né? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Então, aqui no Brasil, aqui não está no Brasil, né? Mas, no Brasil a gente só vai ter essa preocupação mesmo de estudos de visitantes, de públicos de museus, só a partir da década de 80, que surgem os primeiros estudos assim, com mais consistência. Antes não tinha esses relatos. E o início da pesquisa de público, ela começa mesmo como uma avaliação da exposição. Então, eles queriam entender como que o visitante, ele visitava o museu, o que ele no final achava daquela exposição e avaliava isso, sem querer entender que pessoa era aquela que estava visitando o museu, né? Então, depois é que surge essa necessidade, então, de estudar o público. Então, a gente tem também essa diferença, essa quebra desse paradigma entre o que antes se avaliava uma exposição e o que hoje se entende como um estudo desse público, e até mesmo hoje que tenta se entender o não público, né? O que faz a pessoa então não ir até aquele museu, né? O que ela não motiva ela a visitar aquele espaço. Então aqui em Portugal, por exemplo, então no ano de 2015 foi feita um estudo com o objetivo de entender os visitantes das 14 instituições museológicas ligadas à Direção-Geral do Patrimônio Cultural. Já no Brasil foi em 2014 que começa essa preocupação e surge, né, estudos nessa área. Em 2011 até foi feito um levantamento pelo IBRAM, que traz um dado importante, que das 1.500 instituições que na época participaram da pesquisa, só 74% faziam um levantamento de quem visitava. E dessas, só 53% faziam de fato um estudo sobre isso, ou faziam uma tabulação de fato desses dados. Elas registravam a visita, mas elas não se importavam com aquele dado, né? Só tem aquele número total. Então, a Lei de Estatutos dos Museus, ela traz essa preocupação, né, e os fundamentos para a ação das ações envolvidas em todas as áreas no cumprimento de suas múltiplas competências, né? Então, para sempre o museu entender que ele tem que entender o seu público para poder melhorar as suas ações, né? Então, é uma premissa. Então, o estudo de visitantes ele é fundamental às ações desenvolvidas em todas as áreas do museu. Isso repetiu, né? Então, para a gente conseguir alcançar os escopos, né, que a gente se propõe nessa cada instituição. E com isso, cada instituição ela deve escolher essa metodologia que vai utilizar de acordo com seus estudos para ver. Eu realizei, então, como comentei com vocês no início, eu fiz a pesquisa em duas instituições diferentes, né? Uma delas, então, foi enfatizando a categoria dos turistas que visitavam, que era no Ecomuseu do Ribeirão da Ilha, e a outra, então, já no Museu Histórico, foi um levantamento do público escolar, né? Os grupos agendados que visitavam o museu.
Então, no Ecomuseu, primeiro eu levantei o público, porque apesar de a instituição já ter na época mais de 40 anos de história, ela nunca tinha feito de fato um levantamento de todos os seus registros, então ela estava naquela estatística das instituições em que levantavam um dado, né, escreviam, recolhiam esse dado, mas elas não analisavam esse dado, né? Então, com isso a gente teve um levantamento do número real que visitou o museu durante esse período. E com isso, né, que durante os anos, teve anos que o museu ficou fechado, outros que ele estava aberto, né, parcialmente aberto ao público, não foram todos os anos contínuos, né, 100% aberto. Então, nos 47 anos aberto, então recebeu um público de 72 mil pessoas, né, tendo em vista que é um museu que a pessoa só consegue chegar de carro, basicamente, né? Já dado a dificuldade do acesso. E nesse levantamento, então, a gente percebeu que 85% dos visitantes eram escolares, então eram visitas agendadas do público das escolas do próprio município que frequentam o museu. Então, um número expressivo, atualmente, das visitas vem através desse público. Então, só que a gente, com isso, então, já que a gente percebe essa presença escolar, a gente precisa, então, direcionar, já que é o nosso maior público, a gente precisa direcionar essa visita ou até mesmo a recolha dos dados para a gente poder melhorar. Então, com isso foram propostas ações, né, de recolha de informações, até mesmo de questionários para ser aplicado com as professoras, para a gente entender qual a necessidade que eles estavam buscando no museu, né? Então, para a gente tentar acompanhar. Já no Museu Histórico, o levantamento aconteceu com os livros, já que eles já tinham de recolha de dados e que também uma instituição que recolhia nunca analisou esses dados. Então, foi compilado as informações em mais de 200 tabelas em que eu levantei de dados e informações para a gente saber quem é esse grupo. Já no Museu Histórico, então, já muda um pouco o cenário, então 50% das visitas são de escolares, né, e os outros 50% então de visitantes espontâneos. E a grande maioria é de grupos do ensino fundamental. Isso também tudo foi constatado, né, com as planilhas de visitas. Também é um museu que ele recebeu, ele recebe ao longo dos anos, em média, de 30 mil visitantes. Também não é um número muito expressivo. Se a gente pensar que Florianópolis é uma cidade turística que recebe em torno de 1.500.000 visitantes, né, durante o ano, o principal museu recebe 30 mil pessoas, né? Então, são números muito baixos de visitantes e que a gente, né, como cada instituição tem que pensar em como melhorar, ser mais atrativo, né, para esse público que ela tem que fazer de alteração. Então, o que eu quis trazer hoje, é que após a reflexão realizada nessa apresentação, conclui-se que os estudos de visitantes são processos imprescindíveis para os museus conhecerem seus públicos. Esses estudos não têm apenas a intenção de quantificar o número desses visitantes. Entretanto, eles têm a incumbência de avaliar as ações desenvolvidas pela instituição e também compreender a reação do visitante no âmbito da instituição museológica. Porque não basta a gente levantar esses dados, a gente tem que interpretar eles e tentar melhorar, né? Por que a gente tem uma instituição que fica no centro de Florianópolis, num lugar de grande fluxo, e recebe um número muito baixo de visitantes? E hoje eu vou atuar, né? Já estou atuando para a implantação de uma nova instituição que vai tentar trazer um museu diferente, né? Baseado em tecnologia, trazendo acervo, e conversar sobre a história da cidade de uma forma diferente. Vamos ver que daqui a um ano eu consigo trazer outras considerações e outros números para ver se funciona ou não. Essa nova metodologia, né? Já que esses dois museus são baseados em uma metodologia mais tradicional, em que o visitante só tem uma visita, né? Passa, tem uma mediação
do museu, mas ele não tem uma interatividade, ele não traz novas tecnologias, né, para dentro. Então, quero agradecer a todos. Muito obrigada. Do tempo estabelecido, e eu daria a palavra agora ao Dr. José de Melo. Ele trabalha na Sinagoga de Ponta Delgada, é formado em História, pós-graduado em Património e julgo que dedica o seu tempo à Sinagoga de Ponta Delgada. Está ligado à parte museológica da Câmara de Ponta Delgada, com um centro cultural, não só da cidade como de outros locais, e vai-nos falar precisamente sobre a Sinagoga de Ponta Delgada, um museu de reencontros e de regressos. É a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou falar sem micro aqui mais central, para depois comentar a segunda parte da minha comunicação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Luís Newton o amável convite para estar presente neste encontro internacional e também saudar todos os congressistas de diversas partes, principalmente da América Latina, que aqui estão, de uma forma muito calorosa, os nossos colegas que vêm do Brasil, onde têm tantas raízes comuns com Ponta Delgada e com os Açores, de uma forma geral. Falar da Sinagoga de Ponta Delgada é falar de um projeto que acompanha há 20 anos e gostaria de partilhar convosco algumas experiências. Mas para compreender melhor este projeto, este percurso em torno dos legados hebraicos de Ponta Delgada, gostaria só de partilhar convosco e fazendo um enquadramento mais preciso que os judeus estão em Portugal, ou na Península Ibérica, mais concretamente, há cerca da primeira diáspora por volta do ano 70 depois de Cristo, ou seja, há cerca de 2000 anos, e continuaram com algumas convulsões ao longo da história, até por volta de 1496, 1497, e depois, a partir de 1506, começaram a sair em massa e de forma muito expressiva para a Europa e para o norte da África. E estes judeus sefarditas, museus sefarditas, quer dizer que são judeus naturais de Portugal, nos territórios que hoje compreendem Portugal e Espanha, começaram a sair para o norte da Europa, principalmente para a Holanda, a Alemanha, Inglaterra, mas também chegaram para Marrocos, no norte da Europa. Da Holanda passaram para o Brasil, fundaram no Brasil diversas comunidades, principalmente em Recife, onde vieram fundar uma antiga sinagoga, dos judeus que foram para Portugal, para o norte da África. No século XIX, começaram, devido a um conjunto de problemas com o rei de Marrocos, regressaram a Portugal a partir de Faro, e de Faro passaram para os Açores. Nos Açores, por volta de 1813, 14, mas principalmente a partir de 1818, 1819, começaram a chegar à cidade de Ponta Delgada vários judeus, todos eles, na sua maioria, nascidos no século XIX em Marrocos, Tanger, Rabat, Ceuta e diversas outras cidades, começaram a chegar à cidade de Ponta Delgada, mas também começaram a chegar a Angra, a Horta, a Santa Cruz da Graciosa, às Velas de São Jorge, no fundo, um pouco imbuídos também na economia da laranja do século XIX. E é este legado que depois este conjunto de pessoas que vão formar a comunidade hebraica de Ponta Delgada, que depois atinge o seu auge por volta de 1870, 1880, e vão construir várias sinagogas nos Açores, nomeadamente em Ponta Delgada 4, numa Vila Franca do Campo, 3 na cidade de Angra e 3 também na cidade da Horta. Deixam legados como cemitérios em Ponta Delgada, Angra, Horta, Santa Cruz da Graciosa e São Jorge. Dos maiores legados, da maior estrutura dos legados hebraicos dos Açores, é aquele que nós temos na cidade de Ponta Delgada. A cidade de Ponta Delgada, na sua freguesia matriz de São Sebastião, recebe um enorme legado. Grandes casas vão se fundar aí, entre as quais está a Casa Ben Saúde, que vem-se a tornar uma das maiores casas comerciais, não só da ilha, mas dos Açores, e uma casa de referência nacional, onde vêm nascer figuras proeminentes
da cultura e identidade portuguesa, nomeadamente Alfredo Ben-Saúde, mas também outros nomes, e no caso concreto é esta casa que dá também um Presidente da República, Jorge Sampaio, filho de uma judia, sua mãe Fernanda Ben-Saúde. Para compreender melhor estes lugares, acompanhava todos os presentes a esta viagem no tempo para compreender o que é os legados, esta construção destes legados, este percurso destes legados, a morte destes legados, o ressuscitar destes legados e o que é que estes legados hoje estão entre nós e como se apresentam neste resgate da memória, deste reencontro e dos regressos que nós temos vindo a tratar. Sou a favor. Esta é a sinagoga de Ponta Delgada, a mais bela sinagoga, uma das mais belas sinagogas de Portugal. É a mais antiga sinagoga portuguesa, é instalada no centro da cidade, numa cidade por volta de 1816, 1817, 18, 19, começa a ter estes judeus, nestas ruas pedonais, saíram neste cais, o Largo Vasco Ben-Saúde, uma das ruas onde esteve muitos judeus, em Serrabeiro, onde os judeus saíram nesta cidade, e os judeus frequentaram esta cidade neste tempo, nesta memória e neste registro. Ao som desta música sefardita, marroquina, fazemos esta viagem, a viagem pelos rostos dos fundadores dos judeus, Elias Ben-Saúde, Fortunato de Cassis e Salomão Barbosa. Todos eles foram cofundadores, os 7 fundadores. Estes são os fundadores. A par destes homens temos rostos que fomos resgatando da memória do tempo, mulheres e homens que não quisemos nem desejamos identificar. São rostos da memória e da partilha do percurso dos judeus de Ponta Delgada. Todos eles nasceram ou viveram ou passaram parte das suas vidas nesta cidade de Ponta Delgada. E hoje os legados que temos são deixados para estes homens e para estas mulheres. Nós estamos constantemente a fazer o resgate da memória. E o nosso resgate da memória é exatamente isto. É procurar estes rostos, estas memórias, estes percursos destes homens e destas mulheres que um dia foram pedidos nesta cidade atlântica e portuária de Ponta Delgada. Mas a sinagoga morreu com o tempo também. E em 1983 a sinagoga estava num espaço de ruína, que depois foi-se degradando cada vez mais. E estas são as imagens que nós conseguimos antigas da memória deste primário da sinagoga. Foi uma morte anunciada, uma morte de portas fechadas e com as pessoas da cidade com vendas nos olhos para não ver, e a sinagoga começou a morrer aos poucos, começou a cair de dia para dia, de ano para ano, e a memória e os legados destes homens e das mulheres, destes portugueses que um dia saíram de Portugal e foram para o Norte da África, a casa onde eles viveram em Ponta Delgada, há 4 anos atrás, este era o projeto, este era o legado que eles tinham deixado para nós, neste encontro que eles têm feito com o futuro. Esta memória que nós tentamos resgatar do tempo. Este encontro que fizemos com o tempo também na recolha das memórias. E das recolha das memórias que nós fizemos foi que todo o lixo que estava dentro da sinagoga era para nós a memória do tempo dos judeus. Daí que foram recolhidos tudo, incluindo os papéis picados, os fragmentos, tudo aquilo que fazia parte da casa foi por nós guardado como sendo o maior tesouro dos judeus deixados que deixaram para trás ao longo desta sua presença de quase 200 anos de presença hebraica nos Açores. Este é a recolha, um trabalho muitas vezes solitário e partilhado com algumas pessoas. Recolhemos dados, manuscritos, muitas vezes enterrados, mortos e lixos. Fizemos um trabalho de enorme paciência, de resgate, quase de arqueologia das memórias, para que nada fosse perdido, para que tudo fosse restaurado e restituído a quem por direito na história da civilização humana, no caso concreto de Ponta Delgada. Não foi um trabalho fácil, um trabalho difícil em prol do bem e da valorização dos legados e dos afetos. A sinagoga estava em ruínas, foi um processo longo e perplexo.
que ninguém queria recuperar a sinagoga. Por fim, a Câmara Municipal de Ponta Delgada assumiu esta responsabilidade, quando a sinagoga caía aos pecados, quando os julgados ainda lá estavam dentro, incluindo pecados de tora, tecidos, terrinhas e outros bens, a sinagoga caía aos pecados de todos os seus lugares lá dentro. E o nosso percurso, o nosso investimento foi: devemos todos salvar a sinagoga de Ponta Delgada para bem da história dos Açores, para bem da história de Portugal e em bem da história da humanidade. Quem respeita os outros, respeita a nós mesmos. Este foi o nosso lugar, um percurso na afirmação dos valores e da memória, dos regressos da identidade deste povo. Como podem ver, a ruína era iminente. Limpávamos num dia, no outro dia a sinagoga caía. Limpávamos no outro dia, estava tudo caído. Mas não desistimos. Movemos no lançamento de um livro quase 500 pessoas em Ponta Delgada para essa tomada de consciência. E o projeto começou. Num projeto assinado por o arquiteto Igor França, que aqui está presente, e as obras começaram. As obras começaram de uma forma precisa, uma forma de reconstruir os legados do povo hebraico da cidade de Ponta Delgada. Foram obras profundas, obras que levaram, de facto, cerca de 10 meses para 11 meses a reconstrução, e a sinagoga que estava em ruínas começou esta metamorfose de recuperação destes mesmos legados. Estavam termitas, ratos, outros parasitas que estavam a ocupar o edifício, e aos poucos esta obra, esta casa começou a ser completamente restaurada, completamente devolvida à cidade. Não só à cidade, mas também aos Açores e a Portugal e, por uma forma de dizer, ao mundo hebraico e à história da civilização. A história da civilização faz com todos os legados que nós todos construímos e legamos ao mundo. Vidas foram sendo substituídos, obras, dias de trabalho de uma equipa que foi durante meses a trabalhar. Uma obra não fácil, uma obra difícil, começou a renascer de semana para semana, de uma forma alegre, com o registro fotográfico quase que diário pelos colaboradores da sinagoga. E hoje a sinagoga de Ponta Delgada está completamente devolvida à cidade, neste percurso que fizemos no tempo, num percurso de 15 anos, num percurso que queremos dar à cidade e ao mundo. A sinagoga hoje está assim, com este ar festivo. As histórias regressaram à casa, a vida regressou à casa. Um projeto museológico assinado pela professora Susana Duarte Costa, que há pouco presidi, hoje diretora regional da Cultura, que é a autora do projeto de museografia e científico da Universidade, ela ligada então à Universidade dos Açores, hoje diretora regional. E estes legados foram os legados que nós recolhemos no passado, anos antes, que estavam entre o lixo, que estavam entre as cartas, que estavam entre as ruínas que a própria sinagoga tem. E hoje, a sinagoga, este pequeno museu, recebe, já estamos em 4 anos de reabertura, cerca de 20 mil visitantes para uma cidade tão pequena, para uma unidade museológica tão pequena. Temos este regresso destes legados. Legados que estavam perdidos na cidade e que o milagre do tempo fez regressar. E temos espaços, como neste quarto da memória, que se vê a sinagoga em ruínas. Queremos que este legado, este momento, seja preservado no tempo. As latas sujas, as garrafas de água suja, de vinho sujo, não foram limpas, porque esta memória tem que ser preservada. Ao momento da restauração, da abertura da cidade de Ponta Delgada, um momento de festa, do regresso de todas as pessoas da cidade, dos judeus, dispersos em várias partes, incluindo os americanos, que regressaram à casa, regressaram, como aqui dizia a senhora embaixadora de Israel, regressaram à cidade de Ponta Delgada. A cidade respira novamente com a sua sinagoga. A sinagoga é um polo de desenvolvimento e de afirmação dos legados culturais e identitários dos judeus que um dia foram expulsos de Portugal e que encontraram no seu regresso à casa-mãe, à Casa dos Açores e a Portugal, a partir do Atlântico para o mundo. E desta ligação que nós temos com o Brasil, que temos com a América e que temos com outros países. É este legado que nós queremos. A sinagoga, neste momento, é motivo de notícia em Portugal continental, na Israel, na Austrália, na África do Sul, no Brasil, no Canadá, na América. Uma unidade pequena desta dimensão projetou-se
no plano internacional. E porquê? Porque houve uma Câmara Municipal que fez o resgate desta memória com fundos comunitários. E o resgate desta memória é motivo de festa, é motivo de união, de confraternização e de projeção daquilo que nós queremos para os Açores, para os açorianos e principalmente daquilo que nós queremos para o mundo. É estes rostos que todos os dias nos visitam, pessoas desde as crianças aos adultos, a pessoas ligadas à cultura, à política, a pessoas ligadas à realeza europeia, aos altos cargos administrativos que nos visitam diariamente nestes 4 anos, para 4 anos, cerca de, como dizia há pouco, de 20 mil pessoas. Daí que nos deixa-nos muito satisfeitos este projeto. É um projeto que queremos continuar a trabalhar, a divulgar, a formar novos públicos para que haja este reencontro com os que nos antecederam, os que nos virão vir no futuro, este reencontro com o passado. Diga a sinagoga, o Sr. Professor já vai terminar, este reencontro que queremos é que se faça também através da recuperação, das orações entre os judeus, da colocação de uma mezuzá que se coloca na porta, das orações que se fazem com os amigos que vêm dos Estados Unidos ou que vêm de Nova Iorque e que abram novamente a Tora e se faça o recital da Tora, mas também queremos uma sinagoga um espaço de cultura, de afirmação, com conferências, com homenagens, com reconhecimento, pela afirmação, com jovens, com turistas, com pessoas locais, para que haja uma maior consciência do nosso percurso e da nossa afirmação neste projeto, que queremos que seja um projeto cada vez mais sólido e estruturante em prol do bem comum. Daí que colocamos música dentro da sinagoga, promovemos a investigação, promovemos formação de novos públicos, promovemos o reencontro com aqueles que um dia partiram e promovemos, sobretudo, o reencontro com os judeus dispersos pela diáspora e que um dia regressam a esta cidade e regressam a este local e fazem o encontro daquilo que foram e daquilo que são e daquilo que querem para os seus filhos. Num encontro de lágrimas, de sorrisos, de partilhas, a bem de um mundo melhor, mais civilizado, mais próximo da pessoa humana e, sobretudo, da divindade. Muito obrigado. Uma comunicação cheia de novidades e um exemplo para o mundo, não só para Portugal, para o mundo. E como do nada se faz mundo. Muito obrigado. Ora, eu daria agora a palavra ao Dr. Edson Bush Machado, que é do Instituto Internacional João Machado, é graduado em jornalismo, mas é também artista e foi curador de muitas exposições, professor de pintura, de história, etc. Eu dar-lhe a palavra para nos falar sobre quem vier de bicicleta não paga. Tem a palavra. Tiveram uma visão panorâmica do espaço que eu vou falar agora. Boa tarde. Eu costumo saudar nessas ocasiões
meus pares como trabalhadores da cultura, como pensadores da cultura, como articuladores da cultura, e quero acrescentar pela qualificada plateia nesta tarde, também nesse contexto como provocadores da cultura, uma vez que a antropologia tem também esse viés de buscar, de provocar a busca por um conhecimento maior do ser humano. A responsabilidade nossa, de ouvintes, de participantes, é justamente de buscar novos caminhos. Meus cumprimentos especiais à comissão organizadora desse evento, meus cumprimentos especiais aos meus pares da mesa e especialmente a vocês, porque eu vou falar sobre arte contemporânea e tem aí um quê de transgressão. Por isso o título, quem vier de bicicleta não paga. E vou explicar no decorrer desses poucos minutos o que significa quem vier de bicicleta não paga. Vou ilustrar essa minha apresentação com o trabalho do Instituto Internacional Juarez Machado, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, sediada na cidade de Joinville, ao norte do estado de Santa Catarina, ao sul do Brasil. Uma cidade eminentemente operária, com indústria pesada de fundições, indústria têxtil, de compressores, e que foi implantado, nós implantamos um espaço cultural dentro desse contexto. O Instituto Internacional Juarez Machado é administrado pelo seu presidente, o próprio artista Juarez Machado, um artista nascido em Joinville, mas que vive há mais de 30 anos em Paris e já teve seus ateliês em Boston, em Londres, Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville e outras capitais. É um artista veterano, um jovem artista veterano, que completará daqui a 3 dias 78 anos e que retorna à cidade de Joinville, sua cidade natal, para implantar esse espaço. Presidido, portanto, pelo próprio Juarez e administrado formalmente por esses 3 diretores. Milena Mosman na área administrativa, Germano Busch na área de projetos de captação de recursos e este que vos fala na área da curadoria e direção artística, buscando o conteúdo deste espaço cultural. O próprio Juarez, em seu ateliê em Paris, é pintor, escultor, desenhista, cenógrafo, gravurista, realizou programas de televisão, cenários para televisão, para teatro, esculturas em bronze, em metal, selos, camisetas, figurinos para teatro, enfim, uma infinidade de atividades ligadas à criatividade. Exposições em todo o mundo, Oriente Médio, Ásia, as Américas. Um artista conceituado no Brasil,
com uma atividade muito grande e saiu muito cedo de sua cidade natal para estudar Belas Artes na capital mais próxima, Curitiba, a 100 quilômetros de distância, e a partir daí, este ano completando 60 anos de atividades em várias partes do mundo. Por que Joinville? Retorna, portanto, o artista, depois de 60 anos, à sua cidade natal, e dentro do conceito de empreendedorismo, restaura a casa dos nossos pais. Essa casa primeira que foi mostrada de cima é uma casa, uma residência, um casarão típico dos anos 40, uma zona residencial da cidade de Joinville, que foi plenamente restaurado para a implantação do espaço administrativo do Instituto. Além do espaço administrativo, também o de arte e educação funciona nesse espaço. É um casarão de 3 andares, com porão e sótão, onde na infância e juventude, Juarez e eu e nossos pais vivemos, e agora transformado num espaço dinâmico de arte e cultura. Joinville, portanto, é uma cidade industrial a 140 quilômetros de distância de Florianópolis, a 100 quilômetros de Curitiba, as 2 capitais mais próximas. É uma cidade que, só um parêntese, eu administro à distância, não resido em Joinville, embora tenha nascido e vivido nessa casa, mas resido em Florianópolis há muitos anos, trabalhando no governo do estado, e fui levado a Florianópolis, sim, pela beleza da natureza, como falou Patrícia, mas também pela riqueza do seu patrimônio, e em busca de maior conhecimento e troca de informações, uma vez que Florianópolis tem essa capacidade de abrir espaço para quem busca novidade. As heranças culturais de Joinville, embora uma cidade industrial, com indústria pesada, com operários e ciclistas, também foi considerada durante muitos anos a cidade das bicicletas, justamente porque centenas de operários a utilizavam como meio de transporte, meio de lazer, né, meio de transporte às suas fábricas. A herança cultural é uma cidade de formação alemã, suíça e norueguesa. Foi fundada em 1851 e nesse caldeirão de culturas tão diversificadas, europeias, criou uma orquestra sinfônica, grupos de teatro, grupos de dança, muitos museus, entre os quais o Museu Arqueológico de Sambaqui, um dos principais do nosso país, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Imigração e Colonização da cidade de Joinville, onde eu quero acrescentar a palestra de hoje pela manhã da professora Maria Regina, dos museus de imigração, também o nosso Museu de Imigração e Colonização, que tem um riquíssimo acervo de peças de habitantes e de descendentes alemães, principalmente suíços e noruegueses. As heranças culturais, entre as heranças culturais, além dos inúmeros museus, um movimento de artes plásticas bastante atuante, sede do Festival de Dança de Joinville, que é considerado hoje o maior festival de dança no seu gênero, pelo livro Guinness de Recordes, e reúne cerca de 200.000 pessoas durante 11 dias e 8.000 bailarinos que circulam, fazem cursos, se apresentam, trocam ideias num grande espaço um palco de 900 metros quadrados, onde atende na área das artes cênicas,
entre as heranças culturais e as perspectivas culturais, a Joinville é a única sede fora da Rússia da escola do teatro Bolshoi, no Brasil, de dança, da qual também me sinto um dos responsáveis pela vinda dessa escola, desse modelo de dança. Enfim, nesse contexto, portanto, o Instituto... Ai, meu Deus! Quando eu falei em transgressão, é justamente porque quando começo a falar sobre arte, sobre cultura, sobre criatividade, quase extrapola. Não farei isso. E continuando objetivamente, o Instituto está plantado nesse contexto. Esta é a casa dos anos 40, que foi restaurada dos nossos pais. A partir daí foram construídos 2 grandes pavilhões de exposições. Nesses pavilhões, na casa consta um ateliê do artista Juarez Machado, a área administrativa. Nos 2 pavilhões, espaços para exposições de longa duração, exposições permanentes. São cerca de 100 quadros, 98 quadros que estão expostos em mostra de longa duração, do artista, mostrando várias fases. Além disso, um pavilhão de exposições temporárias, uma cafeteria, uma das marcas mais conceituadas de chocolate suíço, que tem sede em Joinville, a Doce Beijo, a reserva técnica, uma futura biblioteca com mais de 2.000 livros que foram alguns doados pelo Ministério da Cultura, jardins, bicicletário. Estamos quase chegando ao título da nossa apresentação. E assim por diante. As exposições permanentes, entre as peças icônicas em exposição está essa bicicleta, que é de autoria do próprio Juarez, uma bicicleta de roda quadrada. A transgressão de usar um objeto como um ready-made do Marcel Duchamp como uma releitura de um objeto artístico. Entre as exposições, vários textos sobre o artista, de intelectuais brasileiros, como Milor Fernandes, Carlos Drummond de Andrade e outros críticos da Associação Internacional de Críticos de Arte. Na busca de recursos, nós temos uma receita, mas também buscando certos mecanismos, como a ajuda a colaboração de empresas, de comércio e indústria, principalmente locais. O Conselho Artístico é por mim dirigido e justamente tem o papel de incrementar novas leituras artísticas, com exposições temporárias a cada 2 meses. Nós realizamos 5 a 6 exposições, aliás, 8 a 10 exposições anuais de artistas jovens e novas referências. Entre essas exposições temporárias tivemos artistas da Noruega, uma vez que o Instituto é internacional, artistas do Japão, exposições com artistas participantes do Chile, do Uruguai, e atualmente está em exposição uma mostra de litografias do artista catalão Juan Miró, que é uma série de litografias baseadas nos poemas do também catalão poeta Alberto Herdi. Buscamos também a colaboração o aluguel de espaço, ações corporativas e assim por diante. Este é o Instituto Juarez Machado, que mantém essa atividade há pouco mais de 4 anos e que, entre os recursos, além da parceria das empresas,
da sociedade em geral, através de amigos do Instituto. Temos uma pequena receita de ingresso, que é um valor simbólico de R$ 8,00 a R$ 4,00 a meia, isso dá menos de 2 a 1 euro. E aberto ao público todas as quartas-feiras. O Instituto fica aberto de terça a domingo, quarta-feira é gratuito a todo mundo. Os grupos monitorados, guiados de escolas públicas e privadas têm acesso a qualquer momento. A acessibilidade para pessoas especiais está totalmente contemplada através de elevadores, de rampas. E o nosso mote, que é quem vier de bicicleta não paga. Justamente uma volta, uma homenagem à antiga cidade das bicicletas. Isso significa buscar, provocar, incrementar ainda mais o acesso a quem tem esse conceito de utilizar a bicicleta para chegar mais perto das artes e da cultura. É isso, estão todos convidados a conhecer o Instituto Juarez Machado. Obrigado e até lá. Mas para finalizar, realmente, eu tenho um combo aqui, uma vez que o Instituto, com a sua permissão, senhor presidente, de mais 2 minutos. Mas não mais. 1,99, que já perdi algum tempo aqui. O Instituto Juarez Machado, através da minha presença aqui em Ponta Delgada, assinou ontem um termo de cooperação com a Câmara Municipal de Ponta Delgada. E isso significa que temos uma perspectiva muito grande de um intercâmbio de artistas de São Miguel no Brasil e artistas de lá aqui. E da mesma forma, estamos assinando um convênio com a Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, e por isso eu chamo, em 1 minuto, a professora Rosa Madruga Pinheiro, que vai falar do curso de História da Unisul, onde temos um convênio comum, Instituto e Unisul. Ele é tão... Ele é professor da nossa instituição na gestão da cultura. Obrigado. Só isso. Obrigado. Olha, muito obrigado ao Dr. Edson Machado por esta interessante comunicação. Quando voltarmos a Florianópolis, realmente iremos lá visitar. Espero que muitos o façam também. Foi uma sessão rica. Queria felicitar, em princípio, todos os membros da mesa, em princípio, por terem feito o possível, por respeitar o tempo que estava determinado, o que não é frequente. E, em segundo lugar, trouxemos aqui muitas perspectivas sobre a museologia no Brasil, concretamente em Santa Catarina, e nós nos Açores, enfim, também temos dado passos largos nos últimos anos sobre a museologia, e muitos são os museus já que existem em todas as nossas ilhas, até no Corvo, com o Ecomuseu, em que valerá a pena também, uma vez, visitarem esse Ecomuseu. Eu devolvo a palavra aos participantes para dizerem o que entenderem sobre este assunto. Doutora Lélia, muito gosto em vê-la e tem a palavra. Na realidade, eu não tenho... Não há microfone, não? Aqui. Mas ele não funciona. Não sei se funcionou. Funciona sim, senhor. Funciona? Eu, na realidade, doutora Márcia, eu não quero fazer pergunta nenhuma, eu quero simplesmente fazer 3 registros. Primeiro, a doutora Cristina,
pelo trabalho que está desenvolvendo e que vai desenvolver frente ao Museu Casa de Câmara de Florianópolis. Eu acho que é uma esperança para todos nós, fico muito contente com isso. Segundo, para o meu querido João Melo, com 2 L's, José Melo. E essa semana passada eu visitei a sinagoga de Barcelona, lá no Gótico, e lembrei muito de si, porque ela está precisando realmente de um olhar mais apurado. E já conheço a sinagoga de Ponta Delgada e sei o importante e trabalho que foi feito ali na salvaguarda desse patrimônio fantástico que é o que você esteve à frente com bastante cuidado. E por último, ao colega e amigo Écio Machado, por trazer aqui o Instituto Cultural Juarez Machado, que é Joinville. Ele foi até modesto, ele não disse, mas em termos de Santa Catarina, no meu entender, é hoje um centro cultural extremamente importante, não apenas para Santa Catarina, para o sul do Brasil, do qual o Instituto Juarez Machado está na frente, capitaneando com um trabalho realmente relevante. Muito obrigada. Mais, que quer usar a palavra? Uma assembleia tão grande e não tem questões a colocar. Eu fui tão rigoroso em relação aos participantes para devolver a palavra aos participantes. Ora, faz favor, Sr. Professor. Felicitações, mais umas muito sentidas. Eu chorei com a sua exposição. Chorámos, é verdade, choramos. Moveu muito e é um trabalho sem qualificação, não há palavras. E além disso tem uma capacidade de comunicação que nos envolve. Isto não é em desprestígio dos outros, mas fiquei muito tocada pelo trabalho. Eu queria pedir-lhe muito se podia falar, porque referiu, aliás, a Lélia, com quem almocei, já tinha referido o Museu de Joinville da Imigração, minha ignorância, e se pudesse dizer, uma vez que estamos ao vivo, em vez de procurar lá em sim, mais uma vez muitos parabéns por esta. O Museu Nacional de Imigração e Colonização existe desde os anos 50, é uma grande referência na hora de pesquisa, da história, do resgate da colonização alemã na cidade de Joinville. É um museu nacional implantado, tem a gestão nacional, federal, implantado em Joinville. Tem uma ligação com o IFAM, não? Tem ligação com o IFAM. Eu lembro de ter visitado o Museu de Imigração quando fui com a nossa colega. Diálogo ao Sr. Beatriz. Diálogo não. Eu me comprometo a lhe enviar informações e os contatos dos gestores do museu para articular essa sua proposta. Mais não tem Ele tem regras. A gente mesmo tem fama de ser mau. Mais alguma questão? Temos 2 minutos ainda. Bem, eu queria uma coisa a pôr, mas não. Mas eu escolhi. Faz favor. Não, por favor. Bem, então vamos encerrar essa mesa. Agradeço aos palestrantes e ao